empreendedorismo e hoje, juntamente com os meus amigos Cleiton e Silvia, a gente vai iniciar mais um Pod Línguas, orientado pela professora Jussara, e nós temos como convidado o Adriano, que vai estar falando um pouquinho mais para a gente sobre a questão LGBTQIA+, e dos direitos, né, que essa comunidade tem, né, e da importância também dela no mundo social. Então eu pedi para que ele inicie um pouco a fala dele, falando um pouquinho dele, né, do trabalho dele, da vida pessoal dele também, se possível. Boa noite e já agradecer a presença também, né, por ter o convite, ter aceito o convite, que eu ainda fiz ele parar muito mais longe, e dei 2 trabalhos para ele, e deixar esse podcast mesmo leve, que seja um diálogo entre amigos. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de retornar à IF depois de tantos anos, de ter passado por aqui como um pré-acadêmico, vamos dizer assim, porque eu não dei continuidade. Então, visitar o primeiro polo lá no Bela Vista e depois vir para cá, acabou sendo um prazer. Agradeço pela oportunidade de estar trazendo um pouco mais desse universo, né, da população LGBTQIA+, e agradecer pelo fato de todas as vezes que uma pessoa LGBT ganha voz, todas as outras que se calaram, que tiveram que ser caladas, que deixaram de existir, ganham voz e ganham força. Então, é de extrema importância para nós, enquanto pessoa LGBT, para nós enquanto cidadão, para nós enquanto pessoas que buscam a inclusão, o respeito, a dignidade da pessoa humana LGBT, que ia mais encontrar espaços como esse, encontrar pessoas que estão interessadas em difundir um pouquinho mais daquilo que é a nossa bagagem de vivência diária, no trabalho, na família, nas ruas, o que a gente passa com relação a medos, anseios, inseguranças, desrespeitos, morte, violência e tudo mais. Então é um prazer estar aqui essa noite com vocês. Obrigada. A gente, no início, né, quem não perdeu os bastidores, a gente já começou a iniciar uma conversa, né, uma fala, né, falando sobre essas ressignificações mesmo das nossas falas em relação a como a gente se dirige, né, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas por que orientação sexual, né, por que não fala, antigamente falava, o sexo feminino ou masculino, por que orientação sexual? Porque essa mudança, né, nessa postura que a gente precisa ter, a gente precisa levar para as pessoas esse entendimento, né? E hoje é muito isso, né? Uma questão, esse podcast é mesmo informativo para que as pessoas elas possam abrir a mente delas, né? E eu acho que quanto mais informações, mais a gente poder conseguir levar para as pessoas isso, elas vão poder de alguma forma se libertar desses preconceitos, né, que são estruturais mesmo, que a nossa sociedade ela carrega e ela precisa se livrar mesmo, né, desses. Antes, né, da gente falar sobre orientação, identidade de gênero, sexo biológico, de a gente falar de opção sexual, eu acho que nós precisamos primeiramente falar de seres humanos. E o que é essa humanidade quando nós nos deparamos com pessoas que são tão diversas? E eu não me refiro à pessoa LGBTQIA+. Nós somos diversos, por assim sermos humanos. Então, qual a necessidade que nós temos de fazer questionamentos a outras pessoas que divergem da condição LGBT, que divergem da situação de mulher negra, de imigrante, de imigrantes? Por que nós não questionamos qual a necessidade de questionar o outro? Seria mais interessante a gente seguir a nossa vida respeitando o ser humano, não colocando ele dentro de caixinhas. Aqui é o gay, aqui é a lésbica, aqui é a preta, aqui é a gorda, aqui é o com deficiência, aqui é o imigrante, o nordestino, retirante e assim por diante. Então, todas as vezes que a gente tem que parar para se justificar é muito cansativo. Então, nós do segmento, vamos fazer um recorte para o segmento LGBT, né, quem é mais, nós vivemos de pequenas vitórias. Já é uma vitória muito grande parte dessa população infantil conseguir chegar ao ensino fundamental. Sair dele para o ensino médio é algo assim, é um trampolim da vitória. Então,
para a gente poder falar de orientação sexual, né, de seres sexuais, nós precisamos falar um pouquinho sobre respeito. E aonde eu encaixo o respeito, aquilo que a sociedade, a minha família, a escola, a igreja, o poder público disse que é diferente daquilo que eu me enxergo. Falar para um adulto, falar para um adolescente que está em construção ou um adulto em desconstrução é muito prático, é muito fácil, porque ele tem acesso à cultura, ele tem acesso à educação, ele venceu e venceu barreiras impostas. Mas e como é que eu falo para uma criança sobre orientação sexual? Qual profissional está preparado para, numa sala de aula com 40 alunos, lidar com essas diferenças que não se encerram quando a porta da sala de aula fecha? Você pode estar desconstruído enquanto um profissional de educação ou como um profissional de qualquer área. E aí você vai passar o seu conhecimento para uma criança em uma sala de aula, uma palestra, numa atividade de lazer que vocês de turismo vão acabar desenvolvendo, enfim, na área de vocês. Mas e o que essa criança vai encontrar em casa? O que os pais dessas crianças encontram nos locais de trabalho, ou nos locais de lazeres, ou nos cultos dentro dos seus templos, que a gente sabe que é muito radical, né? Eu tenho que aprender e eu tenho que falar que nós temos que respeitar o outro, independente de qual seja a sua orientação sexual, identidade de gênero, ideologias, religiões e tudo mais. E falando sobre orientação sexual, ela diverge de opção sexual usada até a década de 90, né? Então, quando a gente faz uma opção, eu provei e não gostei. Eu optei entre usar azul hoje, ao invés de amarelo, em vez do branco. Eu optei em vir para a IFMT conversar com vocês, aí malhar. Então, são opções que eu tenho. E quando a gente fala de identidade de gênero, nós temos o macho e a fêmea. A identidade do sexo biológico, que é aquela que, na grande maioria das vezes, é tida pelo profissional de saúde que faz parte dessa criança. É o sexo masculino, macho. É o sexo feminino, fêmea, pelo fator biológico. Existem fatores específicos dessa biologia que não está tão visível, né? Então, erroneamente, durante muitos anos eram tidos como hermafroditas, as pessoas que o médico identificava como sexo feminino, mas na verdade a identidade de gênero, o ser sentir dessa criança, desse adolescente, ele era de um homem. Então as famílias, por ignorância, falta de conhecimento, limitação ou até mesmo por questões políticas e religiosas, acabavam destinando essa criança acreditando que ela tinha um defeito, ela era uma normal. Então nós aprendemos há um tempo também, é normal ser homem, é normal gostar de mulher, é normal ser mulher e gostar de homem e assim por diante. Tudo aquilo que diverge, tudo aquilo que está fora desse círculo é o anormal. Então nós, pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, agêneros, transgêneros, nós éramos e ainda somos tidos como anormais, porque nós fugimos uma normalidade pré-estabelecida e criada erroneamente para nos encaixar dentro daquilo que era conveniente para uma sociedade no momento. Só que o DIC se rompeu. Nós ocupamos há muito tempo e à base de muita surra e muito sangue todos os espaços. Para que eu possa estar aqui, colocando a minha cara no sol, eu costumo dizer que lá atrás, as antigas, como nós chamamos, que são as bichas, as gays, as sapas, as trans mais velhas, colocaram a cara no asfalto. Apanharam, foram presas, foram humilhadas, foram expulsas de casa. Tanto que o número de evasão de escolas públicas, o maior número de evasão de escolas públicas é da jovem travesti e da jovem trans. Porque ela não se sente acolhida, porque ela não tem representatividade. Hoje é pouco o número de professores e professoras que são trans.
Então, como que uma criança, um adolescente, ele vai se sentir acolhido se não existe essa representatividade física dentro da escola que ela frequenta? E a escola não abre o diálogo para acolher ou naturalizar a fala de eu não estou me sentindo bem porque eu não vejo colegas, porque eu não vejo professores, eu não vejo um corpo pedagógico, eu não vejo isso em casa. Quem é o profissional que vai acolher essa jovem travesti? Então ela não vem. E para onde ela vai? Para a prostituição. O mesmo acontece com um jovem que quando ele vai falar sobre a sua orientação sexual e sua identidade de gênero dentro de casa, ele não é um ser normal para aquela família, muitas vezes desestruturada ou periférica, os pais colocam para fora, porque os pais não querem justificar para a família que eles erraram em ter um filho gay, em ter uma filha lésbica. Então o problema ele é muito, 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 muito grave, porque a gente deixa de ouvir a vítima, porque a vítima foge, ela não quer falar. Você tem acolhimento, né? Não tem nenhum acolhimento. Sabe onde ela tem acolhimento? Na rua, na prostituição, no tráfico de drogas, nos pequenos furtos. O mercado de trabalho não a aceita. Ela não vê representatividade no mercado de trabalho também. E a grande maioria, por ser periférica, o que ele vê no entorno dele? Desses bairros que são grandes, estão afastados dos grandes centros, e a única coisa que ele vê que diverge da vida dele, dura, sofrida e violenta, é aquilo que ele vê numa novela. Ele vai ter acesso àquilo. A travesti vai ter acesso àquilo. Adriano, você falou que... Foi pra caramba, né, gente? Mas a ladeira abaixo. A galera lá atrás saiu, deu a cara pra bater e tal, e vocês conquistaram com muito esforço. Você acha que hoje, com a informação, você acha que ainda falta muito, que o pessoal retrocedeu, está no caminho certo? Qual é os pontos para alavancar mais para esse... Eu acredito que se compararmos com outros países, nós estamos bem atrasados a nível de aceitação, a nível de escolaridade, a nível de trabalho, de ofertas de oportunidades. Se compararmos com outros, legalmente, judicialmente falando, nós estamos até que avançados. E aí que avanço é esse? O casamento gay, a união estável, casamento entre iguais. Que maravilha, né, gente? A bicha para casar com a outra bicha, ela tem primeiro que ter uma estrutura familiar, uma estrutura profissional, educacional. Então, não adianta. E outra, é o objetivo de todos nós querer casar, constituir uma família, e qual o padrão dessa família, né? A gente vai falar, acredito que a gente fale sobre isso daqui a pouquinho. Mas, assim, o que eu vejo é assegurar direitos. Mas isso já é assegurado na Constituição. Então, quem está descumprindo os direitos da população, aliás, da população não, do ser humano que possui a sua identidade de gênero homossexual? Quem está descumprindo? Em qual momento é necessário criar uma lei específica para proteger uma pessoa que já é amparada pela Constituição? Então, quando chegou-se aos grupos, aos debates, as discussões e as contribuições através dos movimentos sociais, do qual fiz parte de alguns aqui no Estado e fora do Estado também, muito se apoiou na Lei Maria da Penha, criada para amparar a mulher. Isso existe porque o homem a desrespeita, a violenta, a agride, a mata. Então é preciso criar leis específicas para defender aquele que já era para ser defendido. Então, enquanto houver brechas, houver possibilidades, houver entendimentos dúbios, nenhuma lei vai proteger. O que nós precisamos são políticas públicas, é um governo interessado em trazer para dentro das salas de aula, para a educação, para esse ambiente
que você não tem o direito de agredir a mulher, o idoso, a criança, o gay, a lésbica, o negro, o gordo e assim por diante. Construir isso nessa criança para que ele se torne um adulto responsável e reflexivo, para que ele passe isso à sociedade em que ele convive. Então seria a base na educação. Sempre sou defensor. Infelizmente, eu vejo um retrocesso gigantesco nos últimos 4 anos, a nível de cultura, a nível de educação, a nível intelectual, nós perdemos muito. E como você fez a pergunta, sim, nós perdemos tudo aquilo que a gente ganhou em 2 décadas, nós retrocedemos em 4 anos, enquanto cidadão LGBT, por uma política pública nacional. Não vou nem mencionar a estadual, e muito menos a municipal de Cuiabá, que é vergonhosa, mas nós retrocedemos em investimento na cultura, investimento na educação, nós perdemos, nós fragmentamos o que já era pouco, o que já era pequeno. É muito valoroso aquilo que é discutido numa capital, dentro de um instituto federal de ensino. Mas e o que está sendo discutido numa escola rural, por exemplo? É o mesmo. Aquela criança tem a mesma oportunidade. Esse podcast vai chegar a essa criança, a esse professor. O que vai impedir que essa conversa, ou tantas outras que possam acontecer, ou que já aconteceram, vai chegar um professor, vai passar pelo interesse de quem? Da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, da vontade do professor? Ou será que esse professor numa zona rural que está lá calejando para alfabetizar, para mostrar conhecimentos para uma criança, não sofre influência dos pais, que são pessoas que tiveram pouco acesso à cultura? Então, que nós, cultura e educação, o que nós precisamos sim é investir em educação. E investir em educação é igual a 2 mais 2. A gente tem respeito. Tendo respeito, somos todos iguais. Obrigada. Maravilhada. Adriano, na sua visão, qual a maior dificuldade para quem assume abertamente a sua orientação sexual, especificamente na área que você escolheu para trabalhar? Para quem não sabe, eu sou policial civil. E a sequência é bem estranha, porque eu não me identificava como uma pessoa gay. Então, quem me tirou do armário, vamos dizer assim, foi a própria polícia. Né? E como isso aconteceu? Eu entrei na polícia com 20 anos de idade, em 93, eu estou fazendo 50 agora em abril do ano que vem, então já estou me aposentando, mas sem desistir de lutar dentro da própria polícia, inclusive. Então, primeiro que eu não concordo com a necessidade da pessoa ter que falar que ela é A, B, C, D ou F. Né? Então não há necessidade de eu falar que eu sou gay, porque eu nunca senti necessidade de ter que ouvir de um hétero que ele era hétero. Né? Eu respeito como ser humano. E quando você se assume, né, tem essa cobrança do assumir para a sociedade, aí logo em sequência tem as outras perguntas. Quem que é o homem, quem que é a mulher? Mas o que você usa salto, você se maqueia, ou você... o que é trans, o que é pan, o que é bi, o que é binário, não binário, e assim vai se abrindo esse leque, e isso é interessante, e ao mesmo tempo ela não vem com esse volume ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? A pessoa forçada a se assumir para a sociedade, para a família, para o grupo social que ela pertence, ela está fazendo aquilo de uma forma violenta. Eu costumo dizer para todos os meus amigos, não tirem ninguém do armário. A pessoa sabe a zona de conforto dela. A pessoa primeiro tem que se aceitar. Às vezes ela não se aceita, ela não sabe o que está acontecendo com a estrutura corporal dela, com a estrutura mental dela, social dela. De repente, o pior momento das nossas vidas é a escola. Uma guerra interna. É um leque de informações que vem em desalinho com aquilo que você pensa, com aquilo que a tua família te impõe. E aí, no meio disso tudo, você se descobre gay, e ao mesmo tempo você não se aceita gay, e aí os seus amigos de escola te obrigam a ficar com uma outra pessoa de sexo diferente. Nós temos casos, estatisticamente falando, de meninas que são violentadas em escolas públicas e privadas, e elas acabam não pedindo socorro para serem aceitas. Então, esse tipo de estupro feito em uma lésbica, ele é um dos crimes mais
hediondos e assustadores, porque você corrompe algo que não foi nem construído pela identidade daquela adolescente. Então, primeiro, né, voltando ao foco, que eu sou meio desfocado, sou meio ladeira abaixo, não há necessidade da pessoa se assumir, primeiramente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo que se é. Não me lembro o autor. Né? Então, vamos respeitar o tempo. E outra, por que você está tão interessado em saber se o coleguinha é gay? Será que o gay da história não é você e você precisa de um feedback? Então, amiguinho, em caso você seja esse que quer descobrir a sexualidade dos outros, dá um Google. Né? Tem muita informação boa para você. Não faz o coleguinha sair do armário, porque às vezes o armário não é de abrir, é de puxar, gente. Vai ficar preso mais tempo lá dentro. A pessoa pode não estar preparada no momento que está sofrendo. E outra, não se sentir acolhido, não ser recebido pelo grupo que vai tirar da lei de verdade. Né? Porque, principalmente no campo masculino, dentro de uma escola, vamos falar aí do ensino médio, os caras tiram o outro dentro desse armário. E aí a conversa muda. É como se o adolescente gay passasse a ameaçá-los, a coagi-los, a dar em cima deles, que é o que erroneamente a sociedade chama de heterofobia. Né? Então isso não existe. Então, voltando à pergunta, não há necessidade de forçar ninguém a se assumir e não ter a necessidade de assumir para a família, para a igreja, para a escola, para ninguém. Tá? Isso é seu, é particular, é pessoal seu. Se assuma primeiro. Se aceite e se ame sempre. Segundo, a pergunta era sobre o seu serviço, né? Meu trabalho. Se você Então eu entrei na polícia no concurso de 92, com 19, assumi com 20 anos. E as piadas, as conversas. Eu estava em Daniel da Serra, a cidade onde eu assumi o concurso, e eu fui retirado de dentro de uma viatura policial, falando que ali não tinha viatura cor-de-rosa ainda. Mas eu sempre fui muito tranquilo e muito boca suja, e então eu já falava o que tinha que falar e tal, mas aquilo com o tempo vai te fazendo questionamentos, vai te fazendo imposições. E aí eu vim para Cuiabá, trabalhar em Cuiabá. Aí aconteceu de eu conhecer pessoas por conta de faculdade e do trabalho, pessoas ligadas mais à vida noturna, onde eu acabei vivenciando esse universo LGBT da época. Né? Então, bares, baladas, enfim, tal, e acabou acontecendo naturalmente como deveria ser. Não tive a necessidade de me expor, né, as minhas experiências dentro da instituição e nem na minha família. Porém, em determinado momento, novamente, conversas, piadas, só que daí eu já deixei bem claro que aquele tipo de conversa eu teria fora do meu ambiente de trabalho e de preferência com os meus amigos. Que ali dentro, no ambiente de trabalho, a conversa comigo seria diferente, ela seria na corregedoria de polícia. Então, era um ambiente, isso deveria ser o que? 1980, 98 mais ou menos. Eu estava trabalhando aqui na CESP, no Palácio do Governo. Então, de lá para cá, foi EICA atrás de bicho, sabe? Tapa na cara, luta, briga, buscando espaço, trazendo diálogo, fazendo cursos, modificando uma das ferramentas de maior importância dentro da Polícia Civil, que é o boletim de ocorrência. Nós construímos um boletim de ocorrência que acolhe a pessoa LGBT, que acolhe a pessoa trans, que acolhe o nome social. Somos referência no país como o primeiro boletim de ocorrência a contemplar o nome de uma transexual. Somos referência em todo o país pelo cuidado como nós temos, como a Polícia Civil lida com a pessoa LGBT. Mas para que isso acontecesse, teve que ter o primeiro a fazer um curso, teve que ter o segundo, teve aquele que brigou, teve aquele que discutiu. Fomos extremamente questionados e criticados quando levamos, através da doutora Thaís Camarinho,
para uma parada gay de Cuiabá, viaturas policiais, tendas, banners informativos para fazer registros de fatos que aconteceram no passado, para que a gente pudesse ter histórico, para que a gente pudesse ter estatística, números, dados. Então, a construção ela é muito difícil e ela não vai ser fácil para quem vem pela frente, por mais que o corpo da Polícia Civil, os nossos servidores estão mudando a cada concurso, estão entrando pessoas qualificadas, concursos e especializações das mais diversas áreas, pessoas jovens, pessoas com uma bagagem social, cultural, financeira, bem diferente do que eram os policiais que eu entrei em 1993. Então vai mudando sim, mas a gente não pode deixar de perder espaço. É interessante que você usou a palavra construção, né? E essas também, não só a construção, mas as desconstruções, né, de pré-concurso que a gente tem, né? E aí você falou da questão da sua instituição, né, que é uma instituição pública, que ainda é uma instituição extremamente machista. Sim. Né? E aí eu vou voltar para você a questão da pergunta, porque você falou da questão do trans, né? E a gente estava conversando que não se tem alguém assumidamente trans dentro da instituição, Exato. né? E aí como que é visto isso? Porque os espaços eles vão sendo ocupados, igual você falou, conforme se tem políticas públicas, conforme a gente começa a trabalhar mesmo na base, mesmo que a educação, isso eu concordo com você, vou puxar para minha área, né? Mas assim, mas eu também acredito que a gente precisa levar isso já desde os pequenos, mesmo a questão do respeito, e vai depender também de, tem profissionais, claro que eu acredito que uma política pública voltada para isso ajudaria muito, né, porque ainda encontramos profissionais que ainda têm alguns pensamentos muito retrógrados em relação a se falar isso na sala de aula, porque falar, então pronto, agora a criança vai mudar, né, a orientação sexual dela só porque está sendo falado ali. Mas não, é questão, igual você falou, eu já começo com uma palavrinha bem básica, que é o respeito mesmo, respeito ao outro, a cor do outro, a religião do outro, né, as escolhas do outro, até do outro não ter religião, da pessoa não acreditar em Deus, então perpassa por muitos caminhos. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão mesmo, né, desse público não ter tanto acesso, tanto espaço social e também desse acolhimento que eu achei interessante que você pontuou, né, de respeitar o nome social, porque isso é a identidade da pessoa, como ela se vê, isso é importante para ela, né? E se sentir acolhida num ambiente que, primeiramente, a gente já vê como hostil, né? Porque a gente tende a achar, nossa, estou numa delegacia de polícia, né? Já tem aquela visão. E esse acolhimento, como que é feito? Como que eles são tratados? Como que, quando eles chegam até vocês, né? E, se possível, contar algum caso que você acha interessante para a gente? A nossa preocupação sempre, vou falar nossa enquanto instituição, né? Porque nós temos a situação da vulnerabilidade da vítima, da fragilidade dessa pessoa que sofreu uma violência ou que precisa da polícia naquele momento e ela chega até uma unidade policial, vamos esquecer a pessoa trans. Para quem já foi numa delegacia, sabe que às vezes é um ambiente que não é acolhedor, pelo simples fato de você já ter o receio de ir até uma delegacia, porque é um ambiente onde tem o criminoso, onde tem o barulho das sirenes, onde tem o policiamento militar, o policiamento civil, tudo junto, né? Então, para que isso se tornasse acolhedor, o nosso primeiro objeto, o nosso primeiro foco foi a mulher. Como que eu vou lidar com uma mulher que às 3 da manhã procura uma unidade policial porque apanhou do marido, está com os 2 filhos, machucada, estuprada, e ela vai chegar numa unidade e encontrar um homem. Esse homem está preparado para o acolhimento de uma vítima? Nós percebemos que a primeira pergunta que eles faziam era: mas o que você fez? Então a vítima se tornava vítima 2 vezes, no caso de uma mulher. Então nós levamos isso para o público LGBT. Então, através da Secretaria de Bem-Estar, que a Cláudia na época comandava em Cuiabá, com a Prefeitura de Cuiabá,
com o FMT, através dos acadêmicos de serviço social, nós percorremos aplicando um treinamento sobre tráfico de seres humanos, né? Voltado para profissionais do sexo, porque nós queríamos ter acesso a todas as profissionais do sexo, porque é o grupo que mais sofre violências no período de trabalho e fora dele. Então nós fizemos as casas de prostituição e fomos conduzidos por Renata até o 0 km, na área de prostituição das profissionais do sexo de Várzea Grande, onde existe uma grande maioria que são travestis. Então, as travestis, sempre no feminino, né? Para que a gente não... como a gente está conversando sobre esse universo, então as travestis nos acolheram e conversamos com elas. Muitas não iam registrar o fato ocorrido, porque ele ocorria no trabalho dela. Então, como que, né, a bonita está lá, montada no salto, com o fio socado, vai sair, deixar de ganhar o dinheirinho dela para ir lá fazer o boletim de ocorrência. Aí quando volta, já é 4 da manhã, 5 da manhã, acabou, né? E aí, tipo, saíram de lá, vou fazer agora, 6 da manhã, cansado, derrotado, noite toda em pé, num salto, batendo esquina, batendo calçada, fazendo o trabalho dela. Não ia dormir. Muitas tinham trabalho à tarde ou à noite, antes de fazer o trabalho na área de profissional do sexo. Então nós percebemos que essa profissional, essa pessoa, ela precisava ser acolhida pela polícia. Vamos qualificar os policiais. Aí a Cinesp, né, e a CESP criaram cursos qualificadores e multiplicadores para o acolhimento, atendimento no combate ao crime de homofobia. E qualificamos todos os nossos policiais. A partir daí você já começa a ter uma mudança, já há um questionamento, já estão falando sobre o assunto. Agora é hora de trazer a travesti para dentro da instituição. Nós levamos para alguns diálogos essas travestis e foi no mesmo momento, em 2010, quando nós criamos o boletim de ocorrência, a pedido da Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Humano, que fosse criada uma identificação dos boletins de ocorrência para falar sobre nome social, que é o nome da travesti, né, que ela utiliza, ainda que ela tenha o documento original, né? Então, bingo, nós já estávamos usando o humano. Então, trazer esse público para a instituição, vamos tratá-lo como público, porque nós temos um serviço a oferecer. Esse serviço tem que ser de excelência. Então, somente ela poderia falar como ela estaria sendo atendida. Sim. Então, nós percebemos, através de pesquisas, de trabalhos feitos diretamente com o segmento, que nós precisávamos mudar e nós fomos atrás dessa mudança. Então, hoje, a instituição, ela reduziu seus números de homofobia social. Homofobia institucional ainda é alta. Então, nós lutamos, nós temos um segmento. Respondendo sobre se o nosso quadro na Polícia Civil possui pessoa trans, que eu tenha conhecimento ou contato, não sei dizer. Nós temos lésbicas, nós temos gays assumidos, gays que não são assumidos na instituição, e gays que fazem parte do grupo de combate à homofobia, profissionais que fazem parte de um outro grupo, um grupo maior, que é a nível Brasil, mas a pessoa trans, ela não, que eu saiba, não existe dentro do quadro da Polícia Civil. Não pela Polícia Civil, pelo contrário, ficaremos muito honrados e felizes, a exemplo de tantos outros estados que possuem delegados, escrivães, investigadoras, que são pessoas trans. Então, Adriano, você falou sobre o seu trabalho, que é um diferencial dentro da polícia para a comunidade LGBT. Eu fiquei maravilhada, me desconhecia esse trabalho, e aí eu queria saber se vocês têm um projeto de extensão, de levar isso para outros estados. Em 2010, quando nós participamos da reunião no Rio, para alinhar sobre o boletim de ocorrência, nós apresentamos que já usávamos o nome social há um ano no boletim de ocorrência. Então nós acabamos sendo referência
é o boletim de ocorrência mais extenso de todo o país. Ele é um boletim de ocorrência com quase 800 itens a serem preenchidos. E felizmente, é claro que nem todo boletim de ocorrência tem 800 campos a serem preenchidos, mas felizmente nós conseguimos identificar o nome social dentro de um boletim de ocorrência, a identidade de gênero e a orientação sexual de uma pessoa LGBTQIA+, dentro do boletim de ocorrência. E isso sim, isso saiu de Mato Grosso, essa iniciativa de Mato Grosso, da Secretaria Pública, da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, da Polícia Civil e Polícia Militar, e ela ganha o país. Então, recentemente agora, nós tivemos a apresentação do boletim de ocorrência na África do Sul, e se eu não me engano foi na Bélgica também. Então, por contemplar a pessoa LGBT e trazer esse olhar, esse diálogo, isso nos deixa muito gratos. Eu trabalho com a qualificação do boletim de ocorrência desde 2009. Então, sou eu que dou aula do boletim de ocorrência para a Polícia Civil. E todas as vezes que nós vamos conversar com os novos profissionais que estão tomando posse ou nos cursos de requalificação e capacitação, é um grande prazer, primeiramente, tocar no assunto. E aí, quando a gente vê que esse assunto acaba tendo um risinho, sabe? Aquele risinho baixo, ou aquela piadinha que você não ouve, e aí você solta. Inclusive, eu estava conversando ontem com meu marido, aí a sala de aula, opa, um policial gay. E aí chegam a perguntar, e aí você conta a história da sua vida, dos seus filhos, gato, dos seus filhos cachorro, e aí tipo, você acaba ficando amigo daquele cara que fez uma piadinha. Mas isso é dentro do ambiente acadêmico, com pessoas que têm uma outra cultura, é diferente de quem está lá na rua. E aí pensando em quem está lá na rua, naquele policial na rua, e de repente está sofrendo a homofobia, né, por parte da sociedade, ou até mesmo institucional, nós havíamos mencionado isso, conversado um pouquinho sobre isso. Existe a RENOSP, que é uma Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+. E ela abriga tanto as forças policiais, civil, militar e corpo de bombeiro, os DETRANs, os CIRETRANs, os amarelinhos, cada um vai ter um nome num estado diferente, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e os grupos especiais de policiais. Então, estamos ocupando todos os lugares. Com a ocupação de todos os lugares, todas as carreiras, vem a homofobia institucional, que é a nossa maior briga, porque o último caso que foi penalizado a instituição foi de um policial militar do estado de Goiás, que durante a sua formação de oficial, ele dançou uma valsa com o marido. Ele foi preso no dia seguinte, ele foi condenado, ele foi exonerado, foi humilhado pela instituição, e aí precisou a RENOSP interceder, advogados, tudo mais. Já a Polícia Militar do Estado de Goiás já foi penalizada, ele já foi retomado ao cargo. Que eu tenha conversado ontem com o Dr. Mário, que é de Pernambuco, que é o delegado de Pernambuco, nós temos 127, se eu não me engano, policiais em quadros depressivos, quadros de acompanhamento médico, justamente por conta de perseguição. Não é a homofobia institucional, aí já passou a ser perseguição profissional. Não é mais pelo fato da pessoa ser gay ou lésbica ou trans, é porque essa pessoa fez a denúncia aos órgãos competentes e à imprensa, como é o caso do Leandro Prior, que é um policial militar de São Paulo, que há uns 5 ou 6 anos atrás filmaram ele sem o fardamento dando um beijo no namorado dentro de um metrô depois de uma parada gay. Isso acabou indo para os quartéis e por conta disso uma repercussão, punição, quadro depressivo, quadro clínico bem grave, ao ponto de acabar saindo da instituição. E aí, corre judicialmente, mas é um desgaste que a família tem, que o marido tem, que a esposa tem, e em cima de algo que a própria instituição deveria discutir em seu caso.
quer fazer? Sim, Adriano, no seu relato, né, você tinha dito pra gente que muitas pessoas às vezes não procuravam a instituição, né, para fazer os BOs de ocorrência e depois ocorreu umas melhorias. Aí eu queria saber se hoje em dia a maioria das vítimas procuram vocês para fazer registro, como que está sendo em relação a antes e agora. E agora, né? Isso. Eu atualmente trabalho no Observatório de Segurança Pública, na CESP, e nós trabalhamos com dados estatísticos, todos os tipos de estatísticas que vocês imaginaram. Então, é preciso entender se houve um aumento de crime, certo, ou se há uma confiança maior nos órgãos de segurança pública que faça com que a pessoa vá até a unidade. Isso a gente sempre questionou, principalmente com os dados contra a violência contra a mulher. Aumentou o crime contra a mulher, aumentou a confiança que a mulher tem em pedir medida protetiva, denunciar o seu agressor, colocar esse cara atrás das grades. Aumentou a criminalidade contra homossexuais? Aumentou. No caso do público LGBT, não é a confiança, porque nós não confiamos na polícia. Nós não confiamos em que sentido? Nós não confiamos no resultado de você ir até uma delegacia, denunciar a pessoa que te agrediu, passar a placa do carro, montar um procedimento, pedir medida protetiva, pedir representação criminal, e daqui 2 dias o cara passa com a caminhonete, parar a caminhonete no ponto onde você está fazendo o programa, descer com o tapete da caminhonete e te dar uma surra. Tanto é que existe até uma brincadeira entre alguns gays que falam: corre quando você vê o carro, para você não ficar com a marca do carro no seu lombo. Porque é isso que não dá a credibilidade, a confiança. É nesse momento que a polícia falha. É nesse momento que nós precisamos estar mais presentes. Né? Porque muitas vezes a pessoa, ou ela é morta, ou ela é agredida, ela muda de endereço, a pessoa é homossexual, ela muda de endereço e o procedimento policial acaba parando. E aí ela vai ser agredida num outro município, num outro estado. Então, o que eu falo é baseado em estudos, baseado em pesquisas feitas pelo Bueno, na Justiça Serra. O crime contra homossexuais, ele aumenta. Nós somos o país que mais mata homossexuais. O ano passado foram 300 e até julho de 2022 foram 146 num país. Se levar em consideração o tamanho da população, o recorte socioeconômico, de estado e tudo mais, pode parecer um número pequeno, mas não é. Ela é uma população pequena. A população LGBTQIA+, é um número pequeno. E quando a gente coloca esse recorte dentro daqueles produtivos, que é os que trabalham, os que estão estudando, os que alcançaram a maioridade, é assustador você saber que 300 pessoas morreram simplesmente por ser LGBT. Por ser quem é. Por ser quem ela é. Exatamente. Então, crimes aumentando. Então, infelizmente. A gente encerra por aqui. Tem mais alguma pergunta? Só para eu finalizar. Não tenho. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, porque eu achei de extrema importância a gente levar essas informações até para que outras pessoas também tenham esse conhecimento, para que as pessoas também compreendam e comecem a ter uma visão também diferente, né, da polícia, né, para que pessoas também trans, pessoas de qualquer orientação sexual, eles possam ter essa confiança de poder efetivamente ir lá e denunciar, porque isso é importante. É importante ele se sentir acolhido, é importante ele saber que antes de qualquer orientação da raça, do credo dele, que ele tem direitos e esses direitos eles têm que ser cumpridos. Igual você falou, não faz sentido, né, eu ir lá saber que existe uma lei e depois criar uma outra lei, porque a lei me dá brechas, né, para que essa lei não se cumpra, né, que as pessoas elas possam a partir de agora de modificar mesmo o pensamento. Eu acho que essas falas elas têm que ser levadas, a gente tem que carregar essa bandeira e não só vocês da comunidade LGBTQIA+, mas nós também, todas as pessoas, não é uma causa de uma pessoa só, não é uma causa de alguém que foi lá e falou, não, é isso que eu sou e eu quero que as pessoas me respeitem, como respeitam qualquer outra pessoa. É uma causa nossa, uma causa minha, que me declaro hétero, é uma causa
as pessoas terem em mente e a gente batalhar mesmo para que isso um dia seja uma causa comum e que a gente não precise mais brigar por um direito que é de todos. Então eu gostaria de agradecer a sua presença, foi muito importante esse bate-papo, né? E que as pessoas possam também ressignificar mesmo pensamentos e coisas que ficaram para trás e tem que ficar para trás, né? E pensar na frente, essa questão, essa palavrinha que você usou, que eu acho extremamente importante, que é o respeito e a empatia pelo outro. Sim. E para agradecer, a gente preparou uma lembrancinha para você, na verdade, duas, né, que a gente fez. Então, assim, não teve tempo para a gente poder. Não teve tempo para a gente fazer bonitinho na caneca, mas aí eu coloquei aqui alô no nosso podcast, Podlínguas, a nossa professora maravilhosa, Jussara, tive a oportunidade de estar fazendo. E aí tem um cartãozinho aí dentro para você ler. E aqui uma lembrancinha HF que eu deixei o Cleiton maluco para poder conseguir. Consegui. Tá entregando para você. Em agradecimento. Em agradecimento a você ter vindo. Aquela caixinha também. Deixa eu mostrar, Pode. Pode línguas. Ok. Eu que agradeço, eu sou meio desastrado. Mas a caixinha também é meio, né, assim, proporcional. Delicado. Delicado, mas Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que Foi de suma agradecemos. importância. Disponibilidade, né? Aqui a gente fez também um cartãozinho escrito Podlínguas. E você pode ler, que eu fiz toda uma mensagem assim. Que todas as vezes que você for usar essa caneca, que o líquido que estiver dentro aqueça o seu coração, assim como você aqueceu o nosso dia de hoje. Podlínguas e FMT 2022/02. Primeiro semestre de turismo, Cleiton Madalena Silva e para a professora Jussara. Obrigado. Ufa! Obrigado.